Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre um disco que é tido por muitas pessoas como estranho, mas que é um disco essencial na história da música brasileira. Eu me refiro ao disco Paebiru, Caminhos da Montanha do Sol, lançado no ano de 1975. Esse disco, Paebiru, foi lançado pelo pernambucano Lula Cortes e pelo paraibano Zé Ramalho. Ele é, na verdade, o segundo disco de estúdio de Lula Cortes. Antes disso, o Lula Cortes ele tinha lançado um disco em estúdio no ano de 1973, com o nome Citaua, que é um disco também muito importante para se entender a musicalidade nordestina, principalmente quando se refere às psicodelias nordestinas, porque o disco faz uma mescla entre as sonoridades microtonais do Oriente com as sonoridades tonais do Ocidente. Então, a mistura do tricórdio, o instrumento usado pelo Lula Cortes, com instrumentos regionais da cultura nordestina. Além disso, Paebiru, Caminhos da Montanha do Sol, é o primeiro disco de estúdio do Zé Ramalho. O Zé Ramalho, que construiu toda uma carreira de fama nos anos seguintes, mas que antes de ter lançado o disco Paebiru, Caminhos da Montanha do Sol, no ano de 75, ele havia feito somente shows solos, passando pelas cidades do Nordeste e algumas do Brasil também. E não é à toa, inclusive, que esse Paebiru, Caminhos da Montanha do Sol, é o primeiro disco lançado pelo Zé Ramalho. O disco foi gravado pelo selo Solar, que é um selo da gravadora de discos Rosenblit, localizado na cidade de Recife. Além disso, ela contou também com a coprodução do selo Abracadabra, que é um selo completamente independente, que foi formado pelo próprio Lula Cortes com a sua até então companheira Kátia Mezel. E se tem uma curiosidade completamente interessante sobre esse disco, é que ele é um dos mais caros da história da música brasileira. Isso se dá pelo fato de que houve uma enchente no rio Capibaribe, que fica próximo à gravadora Rosenblit, e essa enchente fez com que perdesse boa parte dos discos que foram produzidos, restando somente 300. E esses 300 discos que sobraram foram salvos pela Kátia Mezel, que tinha guardado na sua casa 300 desses discos. E ainda com relação a essa produção desse disco, é válido ressaltar que esse disco ele tem uma característica muito marcante, que é a liberdade da experimentação sonora. E essa experimentação sonora foi um claro contraponto à indústria fonográfica vigente. Tanto é que a produção desse disco não contou com a produção efetiva de um produtor musical, o que fez com que as sonoridades desse disco soassem como algo bastante artesanal. E não é à toa que nesse disco não foram usados nenhum tipo de efeito especial, somente vozes, instrumentos, risadas e outros sons completamente orgânicos. Além disso, o disco Paebiru, Caminhos da Montanha do Sol, contou com mais dois aspectos bastante interessantes. O primeiro, que foi o de contar com uma mesa de som de apenas 2 canais, que fez com que pudesse ser gravado simultaneamente só 2 instrumentos. Então, isso mostra a dificuldade que se tinha na época, né? Hoje em dia a gente pode ver que existem estúdios de gravação que têm até equipamentos que podem captar 24 sons ao mesmo tempo. E nesse disco específico, lançado em 75, o estúdio em que se contou foi somente de 2 canais. Então é a partir disso que a gente vê as dificuldades que se tinha em gravar música nessa época e que foram se desenvolvendo ao decorrer dos tempos. Outro fato interessante é que esse disco ele foi gravado durante o período da madrugada. Isso se deu pelo fato de que a gravadora Rosenblit destinava as suas manhãs e as suas tardes praticamente para as sonoridades tipicamente nordestinas. E o único tempo ocioso em que se sobrou dessa gravadora Rosenblit era durante o período da madrugada. E foi a partir desse tempo ocioso em que o Lula Cortes e o Zé Ramalho produziram o disco Paebiru, Caminhos da Montanha do Sol, justamente nas madrugadas, nesse tempo em que tinha um tempo disponível para essas gravações mais estranhas, mais diferentes. E com relação à parte musical desse disco, ele contou com uma vastidão imensa de instrumentos. Só para você ter uma ideia, ele contou com o tricórdio, o instrumento usado pelo Lula Cortes. Ele usou também o baixo elétrico, a guitarra, usou também instrumentos típicos da região Nordeste, como a viola de 12 cordas,
E além disso também contou com algumas sonoridades como o rasgar de folhas de coqueiro, risadas, suspiros, sons de água. Então esse disco ele é bastante experimental nesse sentido, né? Na questão sonora, porque ele usa de bastantes sons, e não somente sons de instrumentos musicais, mas também de objetos do cotidiano. E o disco Paebiru é na verdade um disco conceitual. Ele tem como conceito 3 aspectos que são bastante relevantes. O primeiro, que é o mito de Sumé, que era um sujeito místico que por onde passava deixava marcas do seu conhecimento. E essa lenda do mito de Sumé, ela foi bastante adotada pelos indígenas. E não é à toa que esse mito de Sumé tornou-se também parte da Igreja Católica, a partir do momento em que a Igreja Católica criou a entidade de São Tomé. Que São Tomé é, na verdade, uma adaptação católica ao mito de Sumé. O segundo mito que fez parte do conceito do disco é o Paebiru, que dá nome ao disco, e que Paebiru é nada mais nada menos do que o caminho para o Peru. É uma lenda que se tem na América Latina de que existe uma rota que interliga a região onde fica o Brasil hoje em dia e ao Peru, diretamente ao Machu Picchu. Então é uma lenda que é bastante estudada e que há bastante escritos que falam sobre isso. E o terceiro mito que envolve o conceito desse disco e que também é muito importante é as Pedras de Ingá. As Pedras de Ingá são sítios arqueológicos que ficam localizados no Agreste paraibano, mais especificamente na cidade de Ingá, ali próximo à cidade de Campina Grande. E essa Pedra do Ingá ela é bastante conhecida por conter marcações pré-históricas, deixadas por entidades e por sujeitos de outras eras. Sendo assim, para compor o conceito do disco Paebiru, Caminhos da Montanha do Sol, o Lula Cortes e o Zé Ramalho buscaram interpretações folclóricas sobre a Pedra do Ingá, sobretudo por meio das mitologias locais, que construíam interpretações sobre as marcações que foram produzidas na Pedra do Ingá. E em meio aos estudos de campo que o Lula Cortes e o Zé Ramalho realizaram ao ir às Pedras do Ingá, eles notaram a presença ali nas adjacências da Pedra do Ingá de tribos indígenas cariris. E essas tribos indígenas que ali se localizavam tinham uma musicalidade que tinha bastante inspiração nas sonoridades africanas. Tanto é que essa presença da musicalidade indígena e da musicalidade africana, ela se faz bastante presente no disco. A capa e a contracapa desse disco, na verdade, é uma só foto. E essa foto ela foi tirada nas paredes da Pedra do Ingá, que contém do lado direito Lula Cortes e do lado esquerdo o Zé Ramalho. E nessa foto que compôs a capa e a contracapa do disco, pode-se perceber a concentração da tonalidade azul. E essa tonalidade azul ela era bastante representativa para a década de 70. Isso porque no final da década de 60, sobretudo no ano de 1969, houve o que se convencionou chamar como aeroespacial. E essa tonalidade azul que se tem na capa e na contracapa do disco é na verdade uma referência direta às compreensões que se tinham na década de 70 sobre o universo. O disco Paebiru é na verdade um disco duplo. E esse disco duplo contém 4 lados. E cada um desses lados compõe um elemento básico. Portanto, todas as músicas que compõem o disco, elas se referem ao lado em que ela está inserido. Então as músicas do lado ar, elas vão ter uma sonoridade mais etérea, mais instrumentos de sopro, como por exemplo. O lado fogo vai ter instrumentos mais elétricos, como a guitarra, coisas mais incendiárias, podemos dizer assim. O lado da água contém sonoridades mais relacionadas à água, de fato, inclusive tem a sonoridade de água corrente no lado. E o lado da terra tem sonoridades de tambores e sonoridades de berimbau, que são instrumentos usados pelos índios cariris, em que o Zé Ramalho e o Lula Cortes chegaram a conhecer nas adjacências da Pedra do Ingá. Então, o lado terra, que é o lado A do disco 1, tem as músicas Trilha de Sumé, Culto à Terra e Bailado às Muscárias. E a primeira música do lado terra, que também é a primeira música do disco, é a Trilha de Sumé. E essa é uma canção que tenta narrar
a história do mito de Sumer. E como o mito de Sumer é carregado de misticismos, a música Trilha de Sumer é também uma música carregada de misticismos, tanto no sentido sonoro como no sentido poético. Inclusive no sentido poético, dá para se perceber que há um misticismo também universal. Tanto é que a parte poética dessa canção, ela começa com a anunciação dos planetas aos quais tinham se descoberto até o ano de 1975. E no decorrer da música, esse misticismo ele vai ser também carregado por uma aura de incertezas, por uma aura de questionamentos, de qual seria esse caminho até o Sol, qual seria esse caminho até o Peru. Então tem um trecho da música que deixa claro isso, e é o seguinte: que mensagens, que caminhos, que traços estão neste chão? Onde fica tua estrela? Quanto é daqui para Marte? Quanto é para Plutão? É nesse trecho que se percebe que os mitos em torno da figura de Sumer e do caminho para o Sol, que é o Pai Biru, estão na verdade também sendo respondidos a partir de pensamentos astrais, de pensamentos que buscam entender o mundo a partir da visão cósmica. Isso tem completo sentido a partir do momento em que a gente percebe que a década de 60 e a década de 70 foi um período essencial no período da exploração do universo. Tanto é que o ano de 69 foi o ano em que o homem pisou pela primeira vez na Lua. Já a música Culto à Terra, e aqui novamente a palavra terra aparece, demarcando que esse lado fala sobre a Terra, é uma musicalidade que foi inspirada na sonoridade dos índios cariris. Então, nessa música há a batida de tambores, que remete muito aos sons africanos. E ela conta ainda com o timbre da guitarra, além de um piano e um saxofone. Já a terceira canção do lado terra, Bailado às Muscárias, é uma música que tem uma sonoridade mais psicodélica. O timbre da guitarra ele é um pouco mais psicodélico e o compasso do baixo ele é um pouco mais lento. E em conjunto com a guitarra e com o baixo, há também a sonoridade das flautas e do tricórdio do Lula Cortes, que compõe esse cenário psicodélico e faz com que a música seja como se fosse uma espécie de ode à psicodelia. E o próprio nome dessa música, ela evidencia que é uma ode à psicodelia. Bailado às muscárias. Muscárias é um cogumelo que tem princípios psicoativos. Então, bailado às muscárias seria como se fosse um convite a esse pensamento psicodélico. Já o lado B do disco 1 é o lado do ar. E nesse lado do disco há as canções Harpa de Ares, Não Existe um Molhado, Igual Pranto e Om. E a sonoridade desse elemento foi conquistada a partir dos instrumentos como a harpa, a flauta, a viola, além de risadas e suspiros. A canção Não Existe Molhado, Igual ao Pranto, é uma espécie de lamento sertanejo misturado com uma sonoridade mais oriental. Tem um trecho da música que diz o seguinte: não se cura mal quem só tem pranto, nenhum canto é mais triste que o final. Então essa música, Não Existe Molhado Igual ao Pranto, é uma mistura entre as referências sonoras, estéticas e gramáticas dos sertões com o pensamento místico que havia nas Pedras do Ingá. Já a canção Om, que se escreve O-M-M, é uma representação sonora do que Lula Cortes e Zé Ramalho escutaram no momento em que foram para as Pedras do Ingá. Isso porque, ao chegarem lá nas Pedras do Ingá, Zé Ramalho e Lula Cortes eles repararam que os sapos eles faziam uma sonoridade que ecoava. E essa sonoridade ecoante fez com que esse clima das Pedras do Ingá se tornasse como se fosse uma espécie de culto religioso. E esse culto religioso foi expresso justamente aqui nessa canção. Inclusive, o próprio Alceu Valença faz uma participação nessa canção. E ele conta que nas madrugadas em que foram gravadas esse disco, o Alceu Valença ele deu um bocejo. E a partir desse bocejo surgiu a ideia para se fazer essa canção. Já o lado A do disco 2 é o lado do fogo. E nesse lado há as canções Raga dos Raios,
Nas Paredes da Pedra Encantada, que inclusive tornou-se um título para um documentário que foi lançado recentemente, e a canção Maracás de Fogo. Esse é, na verdade, o lado mais agitado do disco Paebiru, Caminhos da Montanha do Sol. Nele, há a presença muito enfática dos solos de guitarra, que são carregados de efeitos mais cortantes, mais incisivos, bem como da sonoridade dos maracás e do órgão farfisa, que esse último, em conjunto com o tricórdio do Lua Cortes, trouxe toda uma perspectiva oriental para esse lado do disco. A canção Nas Paredes da Pedra do Ingá é a única canção desse elemento que contém uma letra, e ela busca contar uma parte desse misticismo das Pedras do Ingá. E tem um trecho da música que diz o seguinte: como as tábuas da Arca de Noé, como as lendas que vêm do Abaeté, e como as espadas de luz enfeitiçada nas paredes da Pedra Encantada, os segredos talhados por Sumério. Então esse trecho da música, ele conta um pouco sobre como é formado esses misticismos a partir da lenda de Sumério, que foi um sujeito místico que passou por essa região e trouxe alguns conhecimentos sobre o universo, alguns conhecimentos cósmicos. Por fim, o lado B do segundo disco, ele é o elemento da água. E esse lado do disco contém as músicas Louvações a Iemanjá, Regato de Montanha, Beira-Mar, Pedra Templo Animal e Trilha de Sumério. E as músicas desse lado do disco, elas têm como seu fundo sonoro a presença de água corrente, bem como de contos africanos, louvações a Iemanjá e outras referências a esse orixá referente ao elemento da água. A primeira canção do elemento água é Louvações ao Iemanjá. E essa música, ela é na verdade uma homenagem a Iemanjá, que é o orixá das águas. A música, ela começa com as louvações feitas por um pai de santo, e logo após essa louvação desse pai de santo há o som das águas, que são incluídos artesanalmente nessa canção. Já a canção Pedra do Templo Animal faz uma mescla entre as referências místicas da Pedra do Ingá com algumas questões e algumas percepções dos sertões do Nordeste, como por exemplo nesse trecho da canção: e o canto do bacural, embaixo de Órion das estrelas pequeninas, se deita pelas campinas a pedra animal. Então é aí que a gente percebe o canto do bacural, um pássaro típico da região Nordeste, sobretudo dos sertões, é usado como uma referência espacial para se completar com as referências espaciais da Pedra do Ingá. Isso porque ele fala embaixo de Órion, que é uma das constelações que foram cravadas na Pedra do Ingá. Então é isso, pessoal, a minha análise fica por aqui. Esse disco Paebiru, Caminhos da Montanha do Sol, é um disco essencial para se perceber algumas questões da mentalidade da época e também da experimentação sonora. E se eu deixei algum aspecto de fora, podem deixar aqui nos comentários. Me conta aqui nos comentários se você já escutou esse disco ou se você já ouviu falar. E se você gostou da análise, não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também gostam e são apaixonadas pelo campo da música. Compartilhe aqui esse vídeo no seu grupo da família, compartilhe esse vídeo aqui também com outras pessoas que podem gostar desse assunto. E não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like aqui embaixo. Fazendo isso, você vai estar ajudando a divulgar esse canal e apoiando para que eu produza mais vídeos para colocar aqui. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.